Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e eu vou fazer mais um vídeo inédito aqui nesse canal, que é um vídeo que algumas pessoas me perguntaram e eu resolvi fazer por causa do seguinte: existe uma certa briga entre religiões, porque toda religião que se preza, ela vai dizer que ela é a única verdadeira, que ela é a única que Deus aceita, que ela é a única que Deus aprova, que ela é a única que faz a vontade de Deus, e por aí vai. Qualquer pessoa que é conhecedor da Bíblia, que já leu a Bíblia toda, que entendeu o contexto do Velho Testamento, o contexto do Novo Testamento, ele entendeu a Bíblia, ele vai saber que existem segmentos ou ramificações do cristianismo que uns são bons, outros não são tão bons. Então tem certos níveis. Algumas religiões, elas dizem bem assim: ah, mas só nós usamos o nome de Deus. Ah, mas só nós não nos envolvemos em política. Ah, mas só nós fazemos tal coisa. Então por isso nós somos os melhores. E aí eu pensei e eu falei assim: peraí, então existe uma religião, baseado nesse argumento, existe uma religião que pode ser considerada verdadeira. E essa religião seria o judaísmo messiânico. Por quê? Porque o judaísmo messiânico, ele é justamente aquela religião do Velho Testamento que reconheceu Jesus como Messias. Assim como os primeiros cristãos. Os primeiros seguidores de Jesus, eles eram judeus, ou seja, eram pessoas que viviam sobre a lei de Moisés, e elas entendiam que viria alguém que seria o Cristo, o ungido, o Messias e por aí vai. E essa pessoa seria o rei dos judeus, o rei do povo de Israel, seria o agente de Deus, Salvador, e tornaria, digamos assim, que as pessoas que o seguissem seriam salvos, né, da ira de Deus e por aí vai. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui o que é o judaísmo messiânico, e aí vocês vão tirar suas próprias conclusões, se o judaísmo messiânico é ou não é a religião verdadeira. Vamos lá. Uma coisa que precisa ser observada é o seguinte: a religião cristã, ou os segmentos, as ramificações da religião cristã, toda vez que surgem como um grupo organizado, eles se denominam como o grupo original, ou eles se denominam como a restauração do grupo original. Então, por exemplo, a gente vai ter ali o catolicismo. O catolicismo, ele vai surgir ali depois do século IV, e aí vai indo. Só que eles juram por Deus que, na verdade, não. Eles são a igreja criada por Jesus. Eles só esquecem que a igreja deles foi fundada em Roma, como eles mesmos falam, e Jesus fundou a igreja em Jerusalém, muitos séculos antes. Testemunho de Jeová, por exemplo, diz: não, nós somos a religião verdadeira porque nós, restauramos o verdadeiro significado da Bíblia. Então nós somos a religião verdadeira porque, assim como os cristãos primitivos eram, nós também somos. E aí a gente tem Mormons também, né? Mormons vai lá: não, a gente veio para restaurar o cristianismo porque todas as religiões hoje estão erradas, inclusive as religiões cristãs. E aí cai num erro grotesco do mormonismo de, inclusive, criar um novo livro. Então, assim, algumas pessoas já acusam o judaísmo messiânico de ser uma religião nova, uma religião que está surgindo agora e tal, enquanto eles dizem que não. Nós somos justamente aquele pessoal ali do primeiro século, porque afinal de contas nós somos judeus. Vocês não. Nós somos judeus, nós somos basicamente aqueles judeus que viviam sob a lei de Moisés, assim como Jesus nasceu sob lei, os apóstolos, Paulo, esse povo todo. Então, ou seja, eles se denominam essa galera, e eles inclusive dizem o seguinte: ó, existe uma diferença entre nós, judeus messiânicos, e os judeus ortodoxos, os judeus tradicionais. Por quê? Porque os judeus tradicionais não acreditam em Jesus como Messias, eles ainda estão aguardando o Messias. Então os judeus messiânicos têm essa diferença dos judeus ortodoxos em o seguinte: os judeus messiânicos, eles acreditam em Jesus como Messias, enquanto os outros judeus, os judeus ortodoxos, eles ainda estão aguardando a chegada do Messias. Para eles o Messias ainda não veio, então eles estão aguardando o Messias. Enquanto isso, o judeu messiânico já acredita que Jesus é o Messias. Aí eu tenho aqui em minhas mãos
um texto que é escrito pelos próprios judeus messiânicos explicando quem eles são e qual a diferença deles para o cristianismo ou qual a diferença deles para o judaísmo tradicional. E uma das coisas que já me chamou a atenção é isso aqui, ó. O judaísmo tradicional ensina que a Tanakh, ou o Velho Testamento, né, e o Talmud são as palavras eternas de Deus e que o Novo Testamento não tem autoridade e que Jesus não é o Messias. Já o judaísmo messiânico acredita que a Tanakh, ou seja, o Velho Testamento, e o Novo Testamento são juntos palavras de Deus, um completa o outro. E o Talmud é que não tem autoridade e Jesus é sim o Messias. Só lembrando o seguinte, um judeu ortodoxo, ele acredita só ali, ó, de Gênesis até Malaquias. Ele acredita naquilo. De Mateus até Apocalipse, ele não acredita. Ele acredita que aquilo ali são escritos de uma seita cristã, de uma seita judaica que surgiu com um cara que era Jesus, e que aquilo ali não vale. Ou seja, Jesus não era o Messias, Jesus não era um homem de Deus, portanto, o que ele disse, ou o que os seus discípulos disseram, ou escreveram, não serve como escritura sagrada. Judeus messiânicos, eles acreditam na mesma Bíblia que nós cristãos acreditamos. 66 livros, Velho Testamento, de Mateus até Malaquias, de Gênesis até Malaquias, e Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. E aí fica aqui também a diferença entre o judaísmo messiânico, ou seja, um judaísmo que acredita em Jesus como Messias, e o cristianismo. Durante 19 séculos, com raras exceções, tinha se tornado habitual colocar o cristianismo acima e contra o judaísmo, como se fosse uma antítese, né? Ou seja, o cristianismo veio para substituir o judaísmo. Desde o segundo século, muito se ensinou na igreja que o cristianismo é uma religião separada e distinta do judaísmo. Embora os cristãos biblicamente fundamentados reconheçam que isso foi um erro, ainda é uma visão fortemente defendida entre muitas igrejas. Esta perspectiva promoveu a doutrina antibíblica segundo a qual as escrituras hebraicas foram substituídas historicamente pelo Novo Testamento, que a igreja substituiu Israel como as pessoas do pacto de Deus e que aqueles primeiros discípulos de Jesus foram convertidos da religião judaica para uma nova religião chamada cristianismo. Então, ou seja, o judeu messiânico, ele não acredita que, por exemplo, o Novo Testamento ou as escrituras gregas cristãs substituíram o Velho Testamento. Eles acreditam, ou substituíram as escrituras hebraicas. Eles acreditam que o Novo Testamento complementa o Velho Testamento. Isso é uma coisa que eu defendo, porque dentro das igrejas cristãs, quando o povo não é 8 é 80, tem muita gente que ainda defende com unhas e dentes práticas do Velho Testamento. E tem muita gente que diz que não, que o Velho Testamento acabou, ele não deve ser praticado. Só que não é bem assim. Tanto que Jesus, o que vale do Velho Testamento no Novo, Jesus ele repete, ele dá um aval ali. O que não vale, ele também fala. Por exemplo, olha o que Jesus fala ali, ó. Ele fala bem assim, ó: vocês ouviram os que foram ditos aos antigos, olho por olho, dente por dente e tal. Isso está na lei de Moisés, está lá em Levítico, está também em Êxodo 20. Então, ou seja, essas coisas não valem mais. Jesus vai lá e dá um verdadeiro ensinamento, um verdadeiro significado do Velho Testamento. E, obviamente, que as leis cerimoniais, né, de sacrifícios, de bebidas, de comidas, de incenso, essa coisa toda da circuncisão, tudo isso do cerimonial também foi deixado para lá. Jesus não pede isso. Aqui também ele fala sobre o seguinte, ó: a igreja ou os cristãos não substituíram os judeus. Tem muita gente que eu sempre digo, quando não é 8 é 80, tem muita gente que até hoje diz que o povo de Israel, o atual Israel, o Estado de Israel, aquele povo ali é o povo de Deus. Beleza, se Israel é o povo de Deus, então Jesus não é o Messias. Porque quem é povo de Deus de acordo com a Bíblia? Aqueles que têm fé. Correto? Paulo explica isso. Então, ou seja, o povo de Israel, ele não é mais povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é todo aquele que exerce fé, e fé em Jesus. Portanto, todo aquele que exerce fé em Jesus é um verdadeiro judeu, é um verdadeiro israelita, como Paulo falava. Não é que o cristianismo veio substituir o judaísmo, não. O judaísmo continua, mas agora crendo em Jesus.
tanto o judaísmo quanto o cristianismo, e normalmente aqui quando se fala de cristianismo, está se falando ali um pouco de catolicismo, né? Aquele cerimonial todo, tanto do judaísmo como do cristianismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Ou seja, é a minha fé em Cristo que vai me tornar justo ou santo, é esse tipo de coisa. Portanto, não se extinguiu a fé judaica ou a religião judaica e se criou a fé cristã, não. O cristianismo, ele seria uma continuação do judaísmo. Então, é isso, ele é uma continuação. Jesus era judeu, Jesus nasceu sob lei, Jesus deu o verdadeiro significado do que a gente tem que fazer. Por isso que eu sempre falo e sempre defendo aqui nesse canal. Vão ler a Bíblia, para vocês entenderem o que Jesus ensinou. Para você entender o que vale do Velho Testamento e o que não vale mais. Quer ver? Vou dar uma dica aqui. Você quer entender o livro de Levítico? Leia o livro de Levítico. Aí você vai falar assim, caramba, olha só quanta coisa. Só que aí depois você vai lá no livro de Hebreus e Paulo explica o que é o significado do livro de Levítico dentro do cristianismo. Então você vai entender pelo livro de Hebreus o que do Levítico vale para mim. Qual o significado verdadeiro do livro de Levítico. Outro livro também que você tem que ler é o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, porque ali também ele dá um significado muito grande sobre a chamada de Abraão, sobre a fé, sobre os rituais, sobre qual é o verdadeiro significado. Paulo, inclusive, ensina os cristãos ali, porque eles estavam sendo influenciados por dois grupos, os pagãos romanos e os judeus. Os judeus ainda da lei de Moisés. Então os cristãos, eles estavam ali. Quando eles não usavam métodos pagãos romanos, eles usavam métodos judaicos, que não valiam. Então Paulo vai lá e dá um significado verdadeiro do que um cristão tem que fazer. O judaísmo messiânico, em contraste, acredita que Jesus não veio estabelecer uma nova religião, mas de fato cumpriu uma antiga. Mateus 5,17. Defende a visão de que o Novo Testamento é uma continuação das escrituras hebraicas, segundo Timóteo 3,16. E enfatiza o amor de Deus e fidelidade para as pessoas judias, Romanos 11, ensinando aqueles gentios a compartilhar, não assumir, as bênçãos que Deus deu a Israel, Romanos 15:27. Finalmente, o judaísmo messiânico combate a ideia de que aquelas pessoas judias que seguem Jesus se tornam convertidas a outra religião, mas de fato permanecem judeus messiânicos, Colossenses 4:11. O que é uma congregação judaico-messiânica? Imagine uma sinagoga onde o rabino, anciões e toda a congregação praticam os ensinos das escrituras hebraicas, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Um local onde o Deus único de Israel é adorado, onde Jesus é proclamado como Messias, Redentor de Israel. Esta é uma congregação judaico-messiânica, ou seja, uma congregação judaico-messiânica, ela é o seguinte: ao invés dela se ater somente ao Velho Testamento, ela também acredita no Novo Testamento. Então, ou seja, é uma sinagoga, é uma congregação judaica, como as antigas, como as tradicionais, digamos assim, mas agora com o Novo Testamento. Em que o judaísmo messiânico é diferente do judaísmo tradicional? Como as congregações judaicas messiânicas satisfazem as necessidades das pessoas judias? E aqui entra num tema interessante, porque é o seguinte: pessoal, a gente sempre tem que lembrar que judeu, ele não é só uma questão religiosa, ele é uma questão cultural. Assim como, por exemplo, os japoneses, eles têm a sua própria cultura, seu próprio idioma, seu próprio jeito de se comportar, de fazer as coisas, o judeu também é. Todo povo é assim. Então existem coisas da religião judaica que se tornaram culturais, então essas pessoas não vão deixar de fazer aquilo. Imagine, por exemplo, que, sei lá, o 7 de setembro no Brasil fosse uma questão religiosa. Começou com uma questão religiosa, ou seja, Deus falou para alguém que aquele dia ali era um dia para ser celebrado. Pode-se passar 1000 anos, aquele dia vai ser celebrado, mesmo que alguém tente dar outro significado. No judaísmo é basicamente a mesma coisa. As leis de festas e tudo mais permanecem. Os caras não deixam de fazer aquilo porque se tornaram seguidores de Jesus. Então eles entendem que o que não interfere no que Jesus ensinou, eles continuam. Os judeus são chamados por Deus para serem um povo especial e duradouro. Jeremias 31, 35 e 36.
Então é importante para os judeus messiânicos manterem a sua identidade judaica e passar essa herança para a próxima geração. As congregações judaicas messiânicas ajudam a realizar isso nos seguintes modos. Eles têm um rabino, as congregações judaicas messiânicas provêm uma base de liderança que pode dar visão, conhecimento, sabedoria, discernimento e aconselhamento aos membros da comunidade com respeito à fé e estilo de vida judaico-bíblicos. Calendário. As congregações judaicas messiânicas seguem um ciclo anual de eventos, referências nas escrituras como as festas solenes do Senhor, de Levítico 23. Isto inclui serviços noturnos de adoração no sábado, a Páscoa, celebrações dos pães asmos, os primeiros frutos, as semanas, trombetas, dia da expiação, tabernáculos, Purim e Hanukkah. Então, ou seja, todas essas são festas judaicas. Mesmo o judeu acreditando em Jesus, ele vai celebrar essas festas. Por quê? Porque Deus mandou celebrar essas festas, o povo judaico celebrar essas festas. E se vocês pararem para pensar, lá no Velho Testamento fala que essas celebrações seriam um memorial eterno. Então, ou seja, um judeu ele não vê interferência entre crer em Jesus e seguir as festas. Ou seja, uma coisa não anula a outra. A dieta de um judeu. As congregações judaicas messiânicas estimulam a comer as comidas biblicamente adequadas. Ou seja, se a Bíblia diz que comer carne de porco é errado, eles não vão comer. Aqui entra a questão da liberdade cristã, a questão de consciência, porque Paulo ele fala sobre isso. Ele fala, ó, vai ter irmãos que consideram alguns dias mais especiais do que outros. Beleza. Vai ter irmãos que não vão comer certas coisas porque eles acham que é prejudicial. Beleza. Paulo fala para a gente não entrar nesses méritos. Quem quer guardar o sábado, guarda o sábado. Quem não quer comer tal comida, não coma. E Paulo, inclusive, fala assim, ó, quem não come e não bebe, faz isso para a glória de Deus. Quem come e quem bebe, faz para a glória de Deus. Então, não é isso importante. Não é isso que vai fazer você ser aceito por Deus. O vestuário. As congregações judaicos messiânicas provêm um ambiente onde os homens podem usar a kippá, que é uma cobertura de cabeça, o talit, que é um manto de oração, e o tzitzit, que são franjas. Isso aqui é simplesmente questão cultural. Símbolos. As congregações judaicos messiânicas apreciam objetos judaicos e símbolos que servem como lembranças das escrituras e identidade judaica. Estes incluem rolos da Torá, cálice de Kiddush, não sei o que é isso, menorá de 7 braços, objetos que nos relembram elementos do templo. Esses elementos são meio que uma questão cultural também. Obviamente que tem gente que vai levar para o lado do catolicismo, né? Ou seja, veneração de imagens e tudo mais. Me parece que não é esse o objetivo aqui. Eu acredito realmente que não é, porque judeu é muito certo com essas coisas. Então, não é. É simplesmente uma questão de cultura mesmo. Assim como o próprio Brasil tem ali objetos antigos que relembram algum momento da história. Qual que é a visão de um judeu messiânico sobre o Estado de Israel? As congregações judaicas messiânicas veem Israel como uma pátria judaica, ou seja, a terra prometida que Deus tinha dado ali para eles. Os membros frequentemente apoiam financeiramente a nação, participam de viagens turísticas e consideram fazer o retorno à terra. Ou seja, se eu sou um judeu messiânico e eu moro no Brasil, com certeza na minha família vai ter aquele planejamento de um dia a gente voltar para Israel. Ou seja, pegar e mudar todo mundo para Israel, porque afinal de contas ali aqui na terra é o lugar onde Deus concedeu aos judeus. Circuncisão. As congregações judaicos messiânicas promovem a prática bíblica do Brit Milá, mandamento da circuncisão, apenas para crianças judias. Então, ou seja, a circuncisão ela continua como uma prática, mas eles entendem que isso é uma questão cultural e também de saúde. Inclusive, vai uma curiosidade aí. Homens, façam circuncisão, não porque são religiosos, mas por questão de saúde. E eu fiz, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Inclusive, sua esposa agradece. Então, a circuncisão aqui ela não é feita para ser aceito por Deus ou como uma aliança. Não, eles acreditam que Jesus fez o que tinha que fazer e a circuncisão é simplesmente uma questão cultural. Gentios, ou seja, quem não é judeu.
As congregações judaicos messiânicas provêm um contexto de comunidade no qual gentios podem ser recebidos por aliança à comunidade messiânica, mantendo sua vital identidade dada por Deus. Conversão. As congregações judaicos messiânicas não realizam conversão de gentios em judeus. Pelo contrário, ensinam a importância de valorizar a identidade que Deus deu a cada um e a união de ambos para formar o corpo da congregação, que é o corpo do Messias, que adora o único Deus sobre toda a terra, mas provém um ambiente familiar onde todos seguem e celebram costumes e leis do judaísmo exclusivamente, nos ensinando através da Bíblia. E aí, para o vídeo não ficar mais grande do que já está, eu vou finalizar aqui com coisas interessantes que eles falam aqui, que são o seguinte: como as congregações judaico-messiânicas procedem com a visão do judaísmo tradicional sobre Jesus. As congregações judaicas messiânicas acreditam que Jesus era 100% fiel ao judaísmo bíblico e ao povo judeu. Todavia, muitos na comunidade judaica tradicional o veem diferente e combatem aqueles ensinos de Jesus que estavam contrários à prática da fé judaica. Ou seja, assim como os fariseus faziam, né? A maioria dos proponentes dessa visão não chega a essa conclusão por pesquisa, mas geralmente por um preconceito criado por 1900 anos de antissemitismo cristão, ou no caso católico, porque foi o catolicismo que promoveu muito o antissemitismo, né? Esta caracterização de Jesus raramente é questionada na comunidade judaica, devido ao estigma colocado no estudo da vida dele e ensinos através da autoridade dos rabinos. Então, ou seja, muitos judeus não reconheceram Jesus como Messias por causa das práticas erradas que os católicos e os primeiros, não vou dizer os primeiros, mas aqueles cristãos ali já mais romanizados, já mais deturpados, aquele cristianismo pós-apostólico. As congregações judaicas messiânicas buscam corrigir essa visão equivocada de Jesus através do ensino, estimulando a pesquisa em fontes primárias, como o Novo Testamento, e fontes secundárias, inclusive os escritos de Joséfo, livros não canônicos, targuns aramaicos, literatura rabínica antiga e achados arqueológicos como os rolos do Mar Morto. Trabalhos contemporâneos sobre Jesus histórico e lugar do Messias no judaísmo são valiosas fontes adicionais. As congregações judaicas messiânicas acreditam que a história apoia a perspectiva delas e que esses que pesquisam a vida de Jesus e seus ensinos, em última instância, chegarão à mesma conclusão. Então, ou seja, resumidamente é isso. Um judeu ele não acredita em Jesus por causa do cristianismo pós-apostólico que deturpou a maioria das coisas que Jesus diz. E para finalizar, como as congregações judaicas messiânicas tratam do antissemitismo na igreja? O Holocausto representa a culminação trágica de atitudes antijudaicas e práticas que tinham sido permitidas se manifestar desenfreadamente dentro ou perto da igreja durante quase 2000 anos. Talvez a razão mais importante por que o Holocausto aconteceu é porque a igreja esqueceu as suas raízes judaicas. Pois é, os cristãos sempre esquecem que Jesus era judeu, né? Que os apóstolos eram judeus e os primeiros cristãos eram judeus. As congregações judaicas messiânicas acreditam que a educação é o meio mais efetivo de procedimento contra o antissemitismo na igreja. Os membros delas compartilham com os membros da igreja sobre o amor de Deus e fidelidade para com os judeus, explicando o erro da teologia da substituição e o dano que causou durante os últimos 2 milênios. Líderes messiânicos também estão dispostos a falar em igrejas locais no propósito de Deus para com os judeus e o significado do compromisso da aliança de Deus para com Israel. Eles alertam essas igrejas para as raízes do histórico antissemitismo cristão e explicam como que a igreja deve se prevenir para que nunca mais se tornem seus cúmplices. Os líderes messiânicos ensinam frequentemente o valor prático da lei de Deus para os judeus e gentios, no judaísmo de Jesus e na história do antissemitismo cristão. Destes e muitos outros modos, as congregações judaicas messiânicas agem como pontes de reconciliação entre cristãos e judeus pelo mundo afora. Então, só para resumir, para você que é cristão e nunca entendeu de judaísmo, não sabe qual é o papel. Judeu é ou não é o povo de Deus? Pessoal, resumidamente é. Quem é povo de Deus? Quem acredita em Jesus. Não interessa se você é grego ou judeu. Então não vem com essa, porque eu vejo muitos evangélicos, como eu digo,
amando o povo de Israel como se Israel fosse o povo de Deus. E aí ele anula o próprio cristianismo. Então, ou seja, Jesus ele é o centro de tudo. Não interessa se eu sou brasileiro, se eu sou grego, se eu sou romano, se eu sou católico, se eu sou testemunho de Jeová, se eu sou adventista, se eu sou judeu. Jesus é quem eu devo seguir os ensinamentos para ser aceito por Deus. Pronto. É isso. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.